Chaves para viver. A Bíblia revelada. Jacó ficou sozinho, e lutou com ele um homem, até o raiar do dia. Gênesis 32:24. Você é uma pessoa importante, com um destino glorioso, e tem uma biografia maravilhosa, escrita sobre você. É uma biografia muito diferente do habitual, porque, além de ser uma história pessoal, em que se registram tanto as conquistas como as deficiências, mostra-nos como superar dificuldades e problemas, e como dar expressão às aspirações profundas que se escondem em sua alma. Ele descreve diagramas para viver, para que você possa tomar as medidas necessárias para tornar sua vida interessante. Esta biografia é chamada de Bíblia. E quer você perceba ou não, você está em todas as páginas de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é escrita em símbolos e alegorias. Algumas pessoas sabem disso. Ainda assim, elas continuam a ler a Bíblia apenas de maneira literal e, consequentemente, perdem sua mensagem de poder espiritual. O véu ainda está sobre seus corações, como observou Paulo. O que eu quero dizer com símbolos? De acordo com Webster, um símbolo é um sinal de uma ideia. Não é uma coisa em si, mas a representa, pois a pomba é um símbolo de paz, e as palmas são símbolo de vitória. Na parábola do bom samaritano, um homem real não desceu de Jerusalém em um determinado dia. Nem um certo levita realmente passou. Jesus contou a história para ilustrar um ponto. Da mesma forma, a história de Adão e Eva é uma alegoria para explicar verdades espirituais. A razão pela qual muitas pessoas desistiram da Bíblia é que eles a tomaram literalmente, enquanto a Bíblia foi feita para ser tomada espiritualmente. Dizem que a história de Jonas e a baleia não pode ser verdade, mas tem um sentido literal. É uma alegoria. Tampouco a história do filho pródigo. Um certo jovem que foi para um país distante e depois voltou. São parábolas que ganham vida e revelam diagramas, chaves, para viver. Quando temos a chave espiritual, todas as coisas na Bíblia são muito significativas. Os personagens, masculinos e femininos, ilustram e dramatizam certos estados de espírito que podem acontecer e acontecem às pessoas nos dias de hoje, em Nova York, Paris ou Tóquio. A Bíblia não é apenas uma história antiga, é uma coisa viva para hoje. Você pode encontrar-se na Bíblia, mas não há garantia de que vai ficar satisfeito quando fizer isso. No entanto, se você não gostar da imagem que vê, sempre poderá mudar de um personagem para outro. Nesta grande peça, os atores se apresentam. Se não gostam de um papel em que se encontram, podem mudar para outro, porque a Bíblia nos dá a chave para transformar a vida. Assim como cada personagem na Bíblia simboliza um estado de sua alma. Os incidentes têm um significado. Significam algo que pode acontecer com você. Abraão se mudando para Canaã, Jesus à beira do lago, Jesus subindo Jerusalém, Paulo a caminho de Damasco. Tudo isso representa eventos poderosos e coloridos em sua vida hoje. As coisas que o envelhecem, que lhe dão desgosto, ou o elevam a novos níveis de alegria e realização. Eles são diagramas dramáticos, chaves, diagramas simbólicos para a vida, para mostrar como você pode sair da limitação e encontrar a verdadeira felicidade. Cada nome na Bíblia tem um significado. Aliás, todos os nomes têm um significado. Seu nome representa a ideia de você e sua vida. A vida de cada homem e mulher é uma parábola das coisas que lhes acontecem desde que nasceram. Você nasceu em Los Angeles, Paris, Berlim, digamos. Você foi a certas escolas e igrejas. Você conseguiu tal e tal emprego, ou entrou nessa ou naquela profissão. Você se casou, ou ficou solteira, ou solteiro. Você viveu em um determinado lugar,
e fez certas coisas, coisas boas ou coisas ruins, coisas sábias ou tolas. Toda a sua vida é uma parábola que simboliza o tipo de pessoa que você é, e seu nome resume essa parábola, ou a representa. Da mesma forma, cada nome na Bíblia tem um significado especial, representando certas faculdades ou condições da alma humana. A geografia da Bíblia também é significativa. Egito, Palestina, Assíria, Babilônia, Mediterrâneo. Todos têm significados simbólicos. Cada rio, montanha, lago, deserto, etc. E podemos tomar como representando certos estados de consciência. Os números também são usados para transmitir ideias e princípios definidos. Devo salientar que o número 6, a estrela de 6 pontas de Davi, representa o Antigo Testamento. 6 significa trabalho. O Antigo Testamento foi fundado nos mandamentos de Moisés, o que significa trabalho árduo. É uma coisa externa, mas melhor que nada. O Novo Testamento expressa 7, e é o movimento da lei para a graça. Paulo tem muito a dizer sobre a graça. Quando entendemos o ensinamento de Jesus Cristo, não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. E, finalmente, as letras do alfabeto hebraico são particularmente significativas e têm um significado simbólico que percorre toda a Bíblia. Jesus faz referência a isso quando observou: nenhum J ou um tio jamais se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. A menor letra hebraica. A Bíblia tem uma linha central, uma espinha dorsal, por assim dizer, que bate em duas ideias, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. No Antigo Testamento é a palavra Israel, no Novo Testamento é o nome Jesus Cristo. Israel, no Antigo, e Cristo no Novo, um preparando o caminho para o outro, e cada um completando e resumindo o outro. Eles são chaves importantes nos diagramas dramáticos para a vida que são encontrados em toda a Bíblia. Israel no Antigo Testamento significa um homem e significa uma nação, mas o mais importante é usado simbolicamente para dramatizar a sua vida. Israel diz respeito à sua saúde, seu trabalho, sua família, suas finanças e todos os seus problemas pessoais. São as coisas que estão ligadas à história e ao desdobramento da história de Israel no Antigo Testamento. A história de Israel começou com Jacó, um dos personagens mais interessantes da Bíblia. Há algo dolorosamente familiar em Jacó. Ele é muito parecido com nós mesmos. Ele não é o santo ou o místico. Ele é todo homem. O homem da rua, você e eu. Ele era egoísta, cometeu muitos erros e cometeu alguns pecados diretos. Mas há muito mais em Jacó do que isso, assim como há mais em cada um de nós. Apesar de todas as suas falhas e erros, Jacó estava inquieto com o erro. Ele estava sempre ansiando pela coisa mais elevada. Ele tinha um desejo real de ser melhor. Não é como nós mesmos. Não é essa a história de toda a raça humana. Saímos do caminho, temos nossos problemas. Mas através de tudo isso, sabemos que há algo melhor, a que podemos aspirar. E assim a história de Jacó, como de fato toda a Bíblia, dá pistas reais sobre como lidar com nossa vida e nossos problemas. Poderíamos dizer que são chaves para viver, à medida que agimos e reagimos de certas maneiras. A história de Jacó tem todo o encanto de um conto de fadas, mas lida com a fria realidade, pois Jacó era uma pessoa real, e sua luta com o anjo é um grande incidente na história da raça humana. Jacó estava inquieto com o erro, e essa era sua virtude notável. Há apenas uma coisa que pode mantê-lo fora do reino de Deus: sem saúde, felicidade e verdadeiro sucesso. E isso é mentir para si mesmo
e se recusar a enfrentar as coisas. Essa não era uma das falhas de Jacó. Ele havia cometido muitos erros, mas orou muitas vezes e os superou. De fato, quando Jacó não estava fazendo algo errado, ele estava orando. Isso soa com alguém que você conhece? O relato começa com Jacó voltando para o seu próprio país. Ele havia prejudicado muito seu irmão Esaú. Isso, às vezes, acontece nas famílias. Um irmão se aproveita do outro. Jacó, com a conivência de sua mãe, havia roubado a bênção, que por direito pertencia a Esaú. Consequentemente, quando Jacó começou a voltar com sua família, e servos e rebanhos e manadas, ele temeu represálias de seu irmão. A coisa mais natural do mundo. Jacó tinha uma consciência culpada. Simbolicamente, Esaú e Jacó, que eram gêmeos, representam a natureza inferior e superior. Esaú representa a natureza inferior, animal, que deve ser redimida, e superada por Jacó, que representa a natureza superior. Você pode dizer, isso é muito estranho. Jacó era um sujeito muito mesquinho, desonesto, egoísta, covarde. Ele era o inverso de tudo o que queremos dizer como um cavalheiro. Isso é verdade. Jacó era todas essas coisas e muito mais. A Bíblia, ao apresentar seus personagens, não tenta encobrir seus pontos ruins, apenas para dar uma boa impressão. Isso pode acontecer com um autor escrevendo a biografia de uma pessoa conhecida, mas não a Bíblia. Ela conta tudo sobre seus personagens e os usa para retratar estados da alma humana. Esaú significa vermelho, a terra vermelha. Ele representa o homem material, mas Esaú não era realmente um tipo ruim. Ele era áspero e materialista. Ele pode levantar o punho e te dar um soco no nariz. Mas você sempre sabe onde está. Ele era um tipo de sujeito áspero e óbvio. É-nos dito que o menino Jacó, ao nascer, agarrou o calcanhar de seu irmão Esaú, o primogênito. O calcanhar é sempre um símbolo do ponto fraco do homem. Aquiles, o herói da Ilíada, tinha um ponto vulnerável no calcanhar. Ele foi segurado pelo calcanhar por sua mãe, quando ela o mergulhou no rio, cujas águas o tornaram invulnerável. Um rio muito conivente para ter, onde a mão dela segurou o calcanhar dele. Aquele ponto não foi afetado pela água. E depois ele foi conquistado, ao ser ferido nesse exato lugar. Na Bíblia também o calcanhar representa um ponto fraco. E todo mundo tem um, ou dois, ou talvez mais. O calcanhar é a parte do corpo que entra em contato com o solo. O ponto fraco de Esaú era seu amor pelas coisas materiais, sua disposição de sacrificar sua herança por uma sopa de lentilhas, preparada por seu irmão Jacó. Então Esaú representa a sua vida material, seu conceito de si mesmo, como um ser material, antes de você chegar à verdade. Eu não disse antes de você vir para a igreja. Eu disse antes que você venha para a verdade. É muito mais fácil entrar na igreja do que na verdade. Se você se identifica de maneira puramente humana e material, John Smith ou Mary Jones, 45 anos, um pai que bebia, uma mãe que não te amava, salário de 10 mil, mais endividamento sem fim, incapaz de fazer muito por causa de um coração fraco, etc. Então você é Esaú. Mas Jacó, com todos os seus defeitos, é o homem espiritual. E por isso que Jacó é o suplantador, que em hebraico significa literalmente aquele que toma o lugar do outro. Isso é simbolizado no relato bíblico por ele agarrar seu irmão Esaú pelo calcanhar, o ponto fraco de Esaú. A ideia espiritual suplanta a material. É uma história de desenvolvimento espiritual. O homem material, Esaú, é suplantado pelo homem iluminado, que sabe que é fundamentalmente um príncipe de Deus.
com grande potencial de poder espiritual. No início, Jacó teve grandes falhas, mas algo aconteceu com ele. E esse é todo o tema da história. Jacó foi mudado mais completamente do que qualquer personagem na Bíblia. A longa linha de Adão a Jesus. Alguns personagens melhoraram tremendamente, outros deterioraram terrivelmente, mas ninguém mudou como Jacó. É por isso que ele é tão construtivamente importante para nós. Ele nos mostra o caminho para o retorno a Deus, liberdade e harmonia. Quando realmente conhecemos e entendemos Jacó, ele se torna a figura mais consoladora de toda a Bíblia. Não há uma falha que você possa ter que Jacó não tenha no grau mais forte. Não há uma fraqueza que você gostaria de superar, nenhum erro que você gostaria de corrigir, que não pudesse ser encontrado em Jacó também. Mas então algo aconteceu com Jacó. Ele estava longe de sua casa, em um país estrangeiro. Ele se virou e começou a voltar para casa, cheio de medo e trêmulo, de que seu irmão Esaú o retaliaria pelo mal que Jacó havia feito com ele. Ele temia não apenas por sua própria vida, mas também pela de sua família e servos, e pela perda de suas vastas posses. Ele sabia que tudo estava em jogo. O que ele fez? Recorrer a Deus primeiro? Não. Ele fez como muitos de nós fazemos. Ele começou a reorganizar assuntos externos. Ele dividiu seus rebanhos. Ele colocou as servas na frente, pessoas que ele achava que não importavam muito. Ele os colocou em primeiro lugar, na linha de perigo. Então ele pegou a esposa, que ele não gostava muito, a Lia, e ela foi colocada em segundo lugar. Então a esposa que ele cuidava, Raquel, e o seu filho favorito foram colocados no lugar seguro. Como nós mesmos, tentamos organizar uma cavalgada para que as coisas que valorizamos sejam um pouco mais seguras do que as coisas que achamos que podemos poupar. Então ele enviou servos com presentes para apaziguar o seu irmão. Ele elaborou planos para que nem tudo se perdesse. E é isso que a maioria das pessoas faz. Eles escrevem cartas, eles veem as pessoas, eles fazem perguntas, eles correm por aí, se desgastando. Eles fazem as coisas externas primeiro. Finalmente Jacó, que no fundo ansiava muito por Deus, caiu em si. Ele decidiu se voltar para Deus. E a Bíblia diz: Jacó ficou sozinho. Leia Gênesis 32, 24, 32. São apenas 9 versículos, mas é uma obra-prima literária. Jacó foi deixado sozinho. Uma frase muito reveladora. Quando vier a grande luta, você estará sempre sozinho para enfrentar o problema. Esse é o seu teste. Nesse momento, aparentemente cercado pelos terrores do inferno, se você se voltar para Deus, encontrará o anjo lutador. É algo que vale muito a pena. Você terá dado um grande passo adiante no caminho espiritual e vai se encontrar um novo homem ou uma nova mulher. Bem, Jacó foi deixado sozinho naquela noite. Escuridão ou noite é um dos grandes símbolos da Bíblia. Significa problemas e limitações. As lutas sempre vêm na noite escura da alma, na escuridão e no desespero. E lutou com ele um homem até o raiar do dia. Mais tarde, nos dizem que era um anjo, mas a princípio parecia um homem. Nossos problemas nunca são sublimes. Eles sempre afetam a vida aqui no plano humano. É só mais tarde, quando a coisa termina, que ela toma forma angelical e podemos olhar para trás, para o problema, como um pesadelo. A luta durou a noite toda, simbolizando o fato de que, às vezes, as dificuldades exigem muita oração e tratamento, até vermos o amanhecer de um novo dia. E quando o anjo viu que ele não prevaleceu contra ele, ele tocou a cavidade da coxa de Jacó, e o anjo disse: Deixe-me ir, pois o dia amanhece. E Jacó disse:
Não deixarei ir, se não me abençoares. Jacó, com todos os seus defeitos, tinha uma fé real no poder de Deus. Ele não aceitaria nada menos. Ele estava quase exausto. Tudo se foi, exceto sua fé em Deus. Mas ele não desistiu. Quando chega a hora sombria, temos que lutar, aparentemente sozinhos. Esse é o momento em que nos apegamos à verdade. Se lutarmos com nossa ideia de Deus, esse é o momento em que vamos obter nosso vínculo mais próximo com Deus e dar o nosso maior passo em frente. O anjo lhe disse: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Jacó." E com isso o anjo disse: "Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste." A luta acabou, o problema foi resolvido. Esaú, seu irmão, alma boa e generosa que era, áspero, duro, grosseiro, honesto, acabou perdoando. E Jacó estava seguro. Mas Esaú também não poderia ter feito isso, se Jacó não tivesse encontrado o anjo pela primeira vez. O fato de Jacó agarrar o calcanhar de seu irmão Esaú, ao nascer, era profético do fato de que quando Jacó foi redimido, ele também redimiu Esaú. A alma que é iluminada, a alma que aceita Deus, redime o corpo. Mais importante do que isso, Jacó sabia que nunca teria que enfrentar esse problema novamente. Como resultado dessa experiência, veio a perceber a irrealidade da matéria e a totalidade de Deus, ou como a Bíblia diz, em sua fraseologia oriental: "Teu nome não será mais chamado Jacó, mas sim Israel." Jacó havia mudado. Ele tinha um novo nome. Assim que você muda a si mesmo, através da oração, seu verdadeiro nome interior muda. Agora não é simplesmente uma questão de mudar seu nome. Se você é Bill, Brown ou Mary, mudar seu nome só perturbaria o imposto de renda e o proprietário, mas não mudaria o seu verdadeiro eu. Você não muda o homem interior, mudando o nome exterior. Jacó tornou-se Israel. E Israel é um dos nomes mais significativos da Bíblia. É a ideia central que percorre todo o livro, começando no capítulo 11 de Gênesis, com o chamado de Abraão, e terminando em Apocalipse.